Linguagem Bíblica. Palestra realizada em 26 de setembro de 1969. Neville Goddard. Todos são homens na eternidade. Rios, montanhas, cidades, aldeias, todos são humanos, e quando você entra em seus seios, você caminha no céu e na terra. Assim como em seu próprio seio, você leva seu céu e terra, e tudo o que você vê, embora pareça fora, é dentro, em sua imaginação de que este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. William Blake, Jerusalém. Você pode se perguntar do que Blake está falando, mas esta é a linguagem da Bíblia. A linguagem bíblica evoca e não descreve, é revelador de outro mundo, outro homem e outra era, porque na verdade todos os lugares da Bíblia são humanos. No livro do Apocalipse, João vê Jerusalém se tornar uma mulher, descendo do céu adornada como uma noiva para o marido. E no capítulo 5 de Miqueias, nos é dito que Belém é aquela mulher da qual Deus vem. Ouça com atenção as palavras. Você, ó Belém, é tão pequeno para estar entre os milhares de Judá. Contudo, de você virá para mim um que deve governar em Israel, cuja origem é de antigamente, desde os tempos antigos. Portanto, ele os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então, lemos no capítulo 63 de Isaías: Ó Senhor, Tu és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é Teu nome. Aqui vemos o ancião de dias como nosso Pai e Redentor, e como Belém, estamos todos em trabalho de parto, redimindo tudo e trazendo o Pai de toda a vida com o nosso próprio eu. Um dia, você conhecerá um mundo imaginativo onde as montanhas, rios, cidades e aldeias são humanos. Tudo será possível para você lá, pois quando suas faculdades imaginativas despertam, todo pensamento é objetivamente real. Eu não me importo com o que é. Todo seu ato imaginário se tornará instantaneamente um fato objetivo. Isso nos é dito em todo o Antigo Testamento, mas sua linguagem evoca e o homem acha difícil de entender. No capítulo 14 de Jeremias, você encontrará estas palavras: Tu, Senhor, está no meio de nós. Nós somos chamados pelo teu nome. Não nos deixe. O nome do Senhor é Eu Sou. Como alguém poderia existir e ter o nome Eu Sou tirado dele? Se você não pudesse dizer Eu Sou, você deixaria de existir. Você pode sofrer de amnésia total e não saber onde está, quem é ou o que é, mas porque Deus permanece fiel ao seu compromisso, você não pode deixar de saber que você é. E aquilo que está enterrado em sua alma deve se apresentar. E quando isso acontece, você é Deus. Você não afirma com ousadia, eu sou Deus, sem qualquer garantia de que você é. Isso seria bobo. Andar pelas ruas proclamando eu sou Deus, não tendo seu plano de salvação se desdobrado dentro de você, seria o cúmulo da insanidade. Mas quando ele se revela em você, você não o proclama para ninguém. Você simplesmente o conhece e vive com esse conhecimento. E a única maneira pela qual ele se revelará em você, como você, é ter seu filho diante de você e chamá-lo de pai. Então, tendo cumprido o Salmo 89, você também dirá: Eu encontrei Davi, ele disse-me, Tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Quando este rapaz está diante de você,
você sabe exatamente quem Ele é e quem você é, pois essa relação foi estabelecida antes que o mundo existisse. Sabendo que você é o Deus eterno, que é o Pai, você compartilhará esse conhecimento fantástico, não esperando uma aceitação de 100%, mas permitindo que todos respondam ao que você diz. Vendo suas fraquezas e limitações, alguns acreditarão em você e alguns não acreditarão. Não deixe que isso seja importante para você. Simplesmente diga e siga seu caminho até o final do tempo que lhe foi atribuído. Então, com um descarte de sua vestimenta de carne e sangue, suas fraquezas são removidas e você desperta como Deus. Aqueles que ouviram e aceitaram suas experiências provarão suas palavras num futuro não distante e também despertarão como o ancião dos dias. Olhos mortais não podem ver o ser que eu realmente sou. Eu sei que eu sou o antigo dos dias. Eu nunca comecei e nunca terminarei. Eu pareço ter começado há tempo. Isso é porque eu me enterrei na minha criação há tempo. Eu sou o Melquisedeque das Escrituras, aquele que não tem pai nem mãe, nem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de dias. Eu sou a eternidade, enterrado e despertando em minha criação. E porque eu sou o Pai de toda a vida, meu filho, Davi, a personificação de tudo para que eu dei vida, através da experiência, vai estar diante de mim para testemunhar a minha paternidade. O pai de Davi se chamava Jessé, que significa eu sou. É aquele pai que, reconhecendo Davi, diz: Tu és meu filho, hoje te gerei. Esta experiência será sua quando você sair dos fornos de fogo, que cada um de nós deve e vai passar. O Senhor não nos disse: Eu tentei você na fornalha de aflição, experiências, por minha causa, pelo meu próprio bem, como deve ser profanado o meu nome. Minha glória não darei a outro, a somente Deus. Então, Ele não pode dar sua glória a outro. Tendo-se enterrado em sua criação, quando Ele se ergue de seu lugar de sepultamento, Ele ainda é Deus, mas foi além de sua medida, tornando-se sua própria criação e crescendo nele, individualizado. Somos todos membros de um corpo que compartilha este grandioso jogo de rios, montanhas, cidades, colinas e aldeias, todos os quais são humanidade, todos os homens na eternidade. Você já reclinou em uma cadeira com os olhos fechados como no sono e imaginou uma corrente de água tão real que você poderia colocar suas mãos mentais nela e elas estão molhadas? Quando você segurou suas mãos e as trouxe para a boca, você podia sentir a água descendo pela sua garganta? Se você tem, você sabe que o estado em que você entrou é muito real e pessoal. Esse é o poder que está reservado para você. Esse é o seu poder amanhã, quando tudo estará à sua disposição, tudo baseado em sua própria imaginação humana maravilhosa, pois isso é Deus, tomando sobre si todas as fraquezas e limitações da carne. Deus se tornou como você é, para que você possa se tornar como Ele é. E quando Ele desperta dentro de você, você é Ele. Se você acreditar em seu próprio mundo maravilhoso e imaginativo, tudo estará sob o seu controle, mas tudo. E você saberá que todos em seu mundo estão dentro de você para serem contados à vontade, que ninguém pode escapar de você. E quando você se eleva dentro de você, todos se elevam com você. Essa é a história das Escrituras. Enquanto você está aqui, você pode testar seu poder criativo com base em seus desejos. Você pode desejar algo que acha que não pode pagar ou não tem tempo nem conhecimento para aproveitá-lo.
Você pode pensar em 1000 razões pelas quais sua posse é impossível, mas ouvir que a imaginação cria a realidade. Você pode imaginar que você tem, mas imaginar não é suficiente. Você deve ter fé suficiente em seu ato imaginário para acreditar em sua realidade. Quando você imagina que você é a pessoa que você quer ser, você deve acreditar firmemente que você já é. Então, espere com fé para que sua suposição apareça em seu mundo, pois esse ato imaginário tem sua própria hora marcada. Ela vai amadurecer e florescer. Se parece muito para você, espere, pois é certo e não será tarde. O elo entre seu ato imaginário e seu cumprimento é sua fé, que nada mais é do que a sua apropriação subjetiva da sua esperança objetiva. Esperando seu desejo subjetivamente apropriada, é verdade, a fé é o seu elo com a sua objetividade. Haja como Deus e simplesmente deixe ser assim. Deus disse: haja luz, que o sol apareça. Deixe a lua aparecer. Após seu ato imaginário, Deus deixou tudo aparecer, sustentando-o pela fé, sabendo que sem fé é impossível trazê-lo para acontecer. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a evidência das coisas que ainda não são vistas. Se você tem fé na realidade do seu ato imaginário, deve objetivar-se em seu mundo. Agora, para realmente entender as Escrituras, você deve ter algum conhecimento das experiências registradas lá, porque elas não são deste mundo. A Bíblia fala do novo homem que está em você, e esse homem do Espírito que eu estou apelando, pois ele pode acreditar na realidade de um ato imaginário. O exterior, você conhece uma realidade que pode tocar, ver e ouvir. Sua crença é baseada na evidência de seus 5 sentidos e razão. Mas eu estou apelando para o Cristo em você, que é a sua própria imaginação humana maravilhosa e um com o Senhor. Este magnífico poder criativo está enterrado em você e se elevará em você, não como outro, mas como você mesmo. Isso será feito quando a parede da perdição, que divide vocês dois, for quebrada. Se falo dele, estou implicando a existência de dois, mas quando eu digo eu sou, eu estou falando de apenas um. Então, Cristo se torna um comigo, tornando-se eu mesmo, mas eu não saberei que eu sou ele até que eu tenha experimentado tudo que as Escrituras me dizem que só aconteceu com ele. Mas eu não saberei que eu sou ele até que eu tenha experimentado tudo que as Escrituras me dizem que só aconteceu com ele. Meu renascimento é o resultado da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, pois se diz que ele ressuscitou da mesma sepultura em que foi sepultado. Uma vez que é apenas um crânio, apenas um túmulo, e eu acordei dentro do meu crânio para descobrir que eu estou sozinho, não sou eu quem deitou lá para dormir? Se perguntado sobre quem estava tendo essa experiência, eu responderia: eu sou. E eu sou não são dois, eu sou é um deles. Acordei no Gólgota, meu próprio crânio, e saí daquela caveira. Como é dito que Belém trará alguém para mim, alguém que governará como Deus. Tente governar como Deus, sabendo que todas as coisas são possíveis à sua imaginação. Imagine algo que sua razão e seus sentidos negam e veja se funciona. Então, se isso acontecer, então você não governou seu mundo como Deus? É assim que Deus age. Ele imagina e deixa aparecer. E quem é ele? O antigo dos dias. No livro de Daniel é dito a você: veio um como um filho do homem, que foi apresentado ao ancião de dias, e eles se tornaram um.
A palavra traduzida como filho do homem é o aramaico para a palavra eu ou É tudo o que isso significa. Então, quando Jesus usa a palavra filho do homem, ele está designando sua função como mediador entre o mundo do homem e o reino de Deus. No livro de João, ele diz: Ó Santo Padre, eu lhes fiz saber o teu nome, o nome que me deste. Aqui ele diz que o nome é Pai, dizendo Santo Padre. Agora, ele quer algo mais, que o amor com o qual me amaste esteja neles e eu neles, pois o Santo Padre usa o corpo do amor. Quando você entra na presença do Ancião dos Dias, vê Deus na forma humana divina, que é o amor infinito, e quando Ele incorpora você em si mesmo, através de um abraço, você se funde com amor, tornando-se assim o Ancião dos Dias. Você sabe disso porque sente, mas o amor não pode ser visto com os olhos mortais. E quando você contar sua história, aqueles que ouvirem você dirão: você, porque você ainda não tem 50. No caso do orador, eles diriam: você ainda não tem 70, mas conhece Abraão? E eu respondia: antes de Abraão, eu sou. Eles então pegavam pedras para me apedrejarem com os fatos da vida. Sua certidão de nascimento, local de nascimento, suas origens sociais, intelectuais e financeiras estão todas catalogadas, todas disponíveis como pedras a serem lançadas quando você se atreve a afirmar que é conhecido por alguém que, como um antepassado, viveu inúmeros séculos atrás. Aquele que não apenas se alegrava em ver o seu dia, mas também viu e ficou feliz. Afirmar que você não apenas o conhece, mas veio antes dele, não faz sentido, mas é verdadeiro. Aquilo que não tem origem se enterrou naquilo que começou no tempo, a fim de levantar aquilo que começou no tempo ao seu próprio nível que não tem origem. Aqui encontramos a história de Nabucodonosor e Melquisedeque, todos reunidos em um só. Nabucodonosor era um rei insano, assim como o homem neste mundo, e Melquisedeque, que não tem pai ou mãe, nem origem, nem começo nem fim no tempo, está enterrado em Nabucodonosor. Nascendo naquilo que começou no tempo, ele transforma o tempo em eternidade. Aqui, novamente, temos a história da vinda do Pai. Encontrar o Pai de toda a vida é tudo o que vale a pena. O que mais vale a pena é encontrar $1 milhão seria maravilhoso no momento, mas um dia o dinheiro vai acabar, pois tudo morre aqui. Até os próprios céus estão se dissolvendo, mas sua imaginação não pode se dissolver, pois ele é o Pai que era antes disso que o mundo era. Então, quando a imaginação surge em você, você é Deus, mesmo que você ainda esteja em uma roupa que se desgasta. Quando o mundo te chama de morto, é porque você voltou ao Pai como Pai. Quando a imaginação se eleva em você, você entende as palavras: eu saí do Pai e vim ao mundo. Mais uma vez, eu sou, deixando o mundo e retornando ao Pai. Agora, o mesmo eu faz esta declaração: vá para os meus irmãos. Se todos nós somos irmãos, não diferimos desse eu em quem a toda coisa aconteceu. O Evangelho é apenas o registro das experiências vistas e ouvidas na alma. Então, ide dizer a meus irmãos que eu subo para o meu Pai e seu Pai, para o meu Deus e seu Deus. Não há outro Pai senão o único Pai, e nenhum outro Deus senão o único Deus que está em todos nós como nossa própria imaginação humana maravilhosa. Quando você diz eu sou, isto é, e não há outro Deus,
Você não saberá que é Deus, no entanto, até que as Escrituras se tornem vivas e se satisfaçam em você para aquele propósito. E aquele propósito só você veio ao mundo. Você não veio aqui para consertar as coisas, como diriam os sacerdócios. Este mundo é uma sala de aula, onde o homem está procurando por seu pai. E quanto tempo, vasto e severo a angústia, antes que ele encontre seu pai. É longo para dizer: eu não sei quando Deus despertará dentro de você, mas sei que ele vai. E então você verá a razão por trás disso tudo. Portanto, deixe o mundo exatamente como está e não tente mudá-lo. Todos os dias, os políticos estão tentando mudar o mundo. Nós temos muitos que afirmam ser nossos salvadores. Ainda assim, cada um como os Hitlers e os Stalins do mundo tem pés de barro. Ainda assim, as pessoas vão acreditar nelas e você não pode pará-las, porque elas estão sonhando. Sendo toda imaginação, você não pode impedir o homem de imaginar. E imaginar cria a realidade. Hoje à noite, eles estão tentando parar de fumar cigarros. Eles tentaram parar o álcool em 1919 e, ao fazê-lo, os que viviam na sarjeta tornaram-se bilionários, faturando bilhões que eles não conseguiam e não faz declarar para impostos. Al Capone fez 130 milhões de dólares por ano durante 14 anos sem pagar impostos. Eles o pegaram por alguns milhares em alguma pequena infração, mas o que aconteceu com 130 milhões por ano? Então, os benfeitores farão tudo de novo. Agora eles vão começar a proibir cigarros. E em vez de receber 6 bilhões de dólares em impostos do setor, o dinheiro vai para as mãos daqueles que cuidam para aqueles que querem cigarros o recebam. O homem nunca aprende sua lição. Eu posso me lembrar bem de proibição. Eu vim para Nova York em 1922 e permaneci lá até 1952. Então conheço bem a cidade de Nova York. O velho Rockefeller, aquele que realmente fez fortuna, possuía cerca de 6 quarteirões entre a 5ª e 6ª Avenida. Sua família inteira ocupava um quarteirão na 54th Street. Antes da Radio City ser construída, ele possuía e alugava os 2 e edifícios de 3 andares lá. Um dia seu filho disse: "Você percebe que todos esses edifícios são speakeasies?" Aqui estava um batista que deu milhões para a campanha seca, alugando casas para serem usadas como speakeasies. Então você vê, você pode se cegar para qualquer coisa. Eu lhe digo, a proibição é estúpida. Você pode educar um homem fora de um estado, mas você não pode proibi-lo de ocupá-lo. Se eu lhe dissesse que daria a você a terra se você não pensasse em um macaco nas próximas 24 horas, eu manteria minha terra, pois você não poderia fazer isso. Todo mandamento que é negativo será quebrado, pois Deus confiou todos os homens à desobediência para que ele tenha misericórdia de todos. No momento em que lhe dou um mandamento que é negativamente digno, conseguindo a desobediência, existe apenas um mandamento que não é negativo. Aquele é: ame teu pai e mãe. Todo mandamento tem que ser quebrado, mas o homem pensa que ele é tão santo. Um homem que recentemente comemorou seu 100º aniversário foi questionado sobre o que ele achava que contribuiu para a sua longevidade. E ele respondeu: fumar. Eu venho fumando todos os dias da minha vida desde que eu tenho 8 anos de idade. Outra mulher, morrendo de câncer na garganta aos 30 anos de idade, disse aos repórteres que ela nunca havia fumado um cigarro em sua vida. Minha mãe nunca fumou ou bebeu, mas ela morreu muito dolorosamente aos 62 anos.
Meu pai bebeu como um peixe. Ele quebrou todos os códigos de saúde. Ele nunca leu nada sobre o que ele deveria comer para viver. Ele apenas viveu. Ele comeu o que queria quando queria. Ele bebeu o que queria quando queria. E morreu aos 85 anos de pura exaustão. Tendo esses dois exemplos antes de mim, eu não acredito nesse absurdo em relação ao que eu deveria comer e beber. Eu vou desgastar este corpo assim como eu tenho uma roupa, e quando o fizer, os homens me chamarão de morto, mas não estarei morto, serei um com Cristo desperto, pois experimentei as Escrituras. Davi no Espírito me chamou de pai, então agora eu sei meu nome e retornarei a essa consciência. Lembre-se, a Bíblia evoca, não descreve. Existem 3 tipos de escrita: jornalismo, literatura e escritura. Você pode estudar jornalismo ou literatura, mas não escritura, porque tudo é revelação, toda visão escrita para evocar, não descrever. À medida que as visões o possuem, você descobrirá que tudo nas Escrituras se torna homem. Os rios, montanhas, cidades, aldeias, todos são homem. No capítulo 4 de seu livro, Daniel compartilhou sua visão dizendo: eu vi um observador, um santo descer do alto e ouviu dizer: corte a árvore, corte seus galhos, tire suas folhas, espalhe e as frutifique, mas deixe o coto atado em ferro e bronze. Agora a árvore se torna uma pessoa, molhe-o com o orvalho do céu, tire-lhe a mente do homem e deixe sua habitação entre as bestas, até que passe 7 vezes sobre ele e ele aprenda que o Altíssimo governa o reino dos homens e o dá a quem ele quiser, até mesmo aos mais humildes entre os homens. A árvore falada aqui é a árvore da vida, que cresce no cérebro humano. Foi cortado até a raiz, mas daquela árvore da vida, chamada Jessé, virá um tiro, que é o que o Pai está esperando. Ele está esperando por si mesmo para sair do homem, individualizado como o homem que ele está trazendo consigo. Assim Deus, ele criou o mundo e tudo dentro dele desceu em sua criação. E quando ele sobe ao todo, ele enxuga o tempo e o espaço como conhecemos e se torna a única realidade. Agora vamos ao silêncio.